Olá, sou Agostinho e estamos aí em mais uma videoaula para trabalhar com processamento de imagens. Nessa aula nós vamos ver sobre conceitos de cor, né, de imagens coloridas. Como é que a gente pode trabalhar com cor? Na maior parte dos casos, né, quando se trabalha com tratamento de imagens, dá-se preferência a trabalhar com imagens monocromáticas. Por quê? Porque é mais fácil você processar uma matriz do que processar mais de uma matriz. Então, para você guardar cor, você não consegue fazer esse processo, esse procedimento de armazenamento de cor usando uma única matriz. As matrizes elas têm para cada elemento um tipo de dado e aí não dá para você guardar a cor completa como você precisa. Nesses casos, quando você tem mais de uma matriz para ser representada, normalmente são três, você precisa de mais do que o processamento de uma única matriz para obter o resultado que você deseja encontrar. Mas mesmo assim, há situações onde você precisa lidar com cor e não são muito raras essas situações. Por exemplo, você precisa fazer um rastreio de um objeto. É mais fácil você rastrear um objeto, botar um robozinho para rastrear um objeto pela cor que ele possui do que pela forma. A forma é mais difícil de detectar, a cor não. Você sabe exatamente qual é a faixa do verde, vermelho e azul que você precisa. Você vai lá em cima daquela faixa de cor para você encontrar, para você detectar. Então, por que a gente estuda cor? Por um fato simples, né? O mundo ele é colorido, né? Para nós humanos, o mundo ele tem também as informações de cor bem mais salientes do que a informação de tom de cinza. E os algoritmos que você desenvolve para imagens monocromáticas, eles podem ser adaptados ou utilizados para imagens coloridas também. E os tipos de sistemas que você tem hoje para trabalhar com cores são sensores full color e também sistemas de pseudo-color, pseudocor. Nós já falamos sobre o conceito de falsa cor em um outro vídeo, né? A gente usava para fazer colorização digital de imagens médicas, a gente mostrou como é que isso poderia ser feito. Então, há casos onde você pode utilizar os conceitos que a gente vai mostrar aqui para trabalhar com o sistema de falsa cor. De onde é que vem a cor? A cor ela é associada com imagens produzidas por fontes de luz que vibram num comprimento de onda específico. Tem uma experiência bem simples que você pode fazer se você tiver esse equipamento, né, esse dispositivo chamado de prisma. Né? Esse aqui eu fiz uma experiência como essa no ensino médio. Né? Você tinha um prisma na minha escola e a gente pegava o prisma, né, colocava uma lanterna passando pelo prisma e o prisma ele decompunha, né, a luz da lanterna de acordo com os coeficientes de refração aqui do prisma e fazia com que uma luz branca ela saísse como sendo um arco-íris, né, uma luz colorida. Isso porque a luz difrata de acordo com a velocidade daquela componente de cor que a luz possui. E a luz que nós percebemos do mundo, a luz branca, né, a luz que está me iluminando aqui, ela é uma luz branca. E essa luz branca, ela não é branca pelo fato de só ter luz vibrando na cor branca. Não, ela vibra em diversas frequências de diferentes. Mas eu percebo branco porque os meus olhos percebem essa soma dessas várias componentes de frequência. E normalmente uma, uma luz ela tem três tipos de, de qualidades ou quantidades que são usadas para descrever a energia que sai de uma fonte de luz. A primeira delas é o que chama de radiância, é a quantidade de energia que flui de uma fonte. Ela é medida em watts. Se eu ligar uma lanterna como essa daqui, né, eu vou conseguir perceber luz que sai da lanterna. A luz que está saindo da lanterna é uma luz que vibra num comprimento de onda que o meu olho consegue perceber, ele consegue ver. A intensidade luminosa da energia que sai aqui, ela é medida, ela pode ser medida. Isso aqui é chamado de radiância. Essa lanterna aqui tem uma radiância baixa, a quantidade de energia que sai aqui é muito pequena.
A luminância, por sua vez, ela diz respeito à quantidade de energia que você percebe. Por exemplo, um controle remoto é um dispositivo bem comum da gente, né? Que a gente tem contato. Mas o controle remoto, ele tem a capacidade de emitir sinal, né? Emitir um sinalzinho aqui por esse emissor de infravermelho. Se você olhar, né, ligar um controle remoto, né, e olhar aqui para o sinal do infravermelho, né, que isso aí você não percebe nada. Mas quando você coloca isso num dispositivo que percebe infravermelho, você consegue verificar o dispositivo brilhando ou vibrando. Por que é que esse dispositivo vibra ou brilha? Tá aí, ó, dispositivo brilhando. Ele brilha porque a fonte do sensor que você está, o sensor que você está utilizando para fazer a captura daquele sinal, ele percebe luminância. Então, o meu olho, ele não está percebendo isso. Então, a luminância para mim aqui é zero, mas o sensor percebe, tem uma luminância. Mas a radiância do emissor, ela existe, está sendo emitido sinal. E dessas quantidades, uma delas é uma noção chamada de brilho. Brilho diz respeito àquela percepção que seu olho tem de uma região de uma imagem ser mais clara ou não. Por exemplo, né, a região da minha face, ela tem uma sensação de ser mais clara do que a região da camisa. A região desse fundo branco aqui, né, que eu uso aqui na preparação da minha cena, ela tem a impressão de ser mais clara do que a região do meu rosto e mais clara e por sua vez é mais clara do que a região da camisa. Então, essa noção de uma região da cena ser mais clara do que outro é uma noção que a gente chama de acromática. Não precisa ter cor para você dizer que é mais claro. Por exemplo, essa lanterna daqui. Se eu te perguntar, ela é mais clara ou mais escura do que a minha camisa? Você vai dizer é mais clara, porque o brilho dela é maior do que o brilho da camisa. Embora as cores sejam diferentes, a noção de brilho ela permanece, porque ela não tem informação de cor presente no conceito do que a gente chama de brilho. Então, se você estiver, por exemplo, caminhando à noite, onde os nossos olhos não percebem muito bem a cor, você se orienta normalmente pelo brilho. Então, as coisas podem ter cores diferentes, mas o brilho é que vai te dar aquela noção do que tem e o que não tem quando você está caminhando naquele momento. E de onde é que vem a cor, né? A cor vem dos nossos olhos, né? Na parte posterior do olho, né? Parte lá dentro do olho, existem umas células especiais chamadas de cones. Tem outras chamadas de bastonetes, né? Os bastonetes são as células compridinhas, né? Elas têm um formato compridinho e elas percebem brilho, elas percebem intensidade. Então, os bastonetes são usados para você enxergar à noite. Quando você não tem luz, né, com muita intensidade, você percebe o mundo com os seus bastonetes. Mas de dia, né, você tem os seus cones operando a todo vapor. Os cones são estruturas que células parecem um conezinho, por isso que ela tem esse nome de cone. E ela percebe cor. Como assim? Quando a luz bate no cone, o cone é estimulado de acordo com a intensidade da luz que ele recebe. Mas não tem cones sensíveis a todos os tipos de luz. Tem faixas de luz de comprimentos de onda específico que os cones respondem. E em estudos que foram feitos aí no passado, as pessoas descobriram que nos nossos olhos, 65% dos cones são sensíveis à luz que se parece com vermelho. Então, quando você pega uma componente de luz que só tem cor vermelha, que você faz isso projetar para você, ou melhor, você olha para uma superfície vermelha, por exemplo, né? Quando você olha para esse vermelho aqui, são os seus cones vermelhos que estão operando, né? Estão destacando aquela cor que aparece. Então, 65% deles são sensíveis ao vermelho, 33% desses cones são sensíveis à luz verde e apenas 2% são sensíveis à luz azul. O vermelho ele te dá a sensação de perigo, então provavelmente tem mais vermelho porque você precisa prestar mais atenção ao vermelho, ou isso precisa ser bem mais destacado. Então, desse tipo de comportamento, as pessoas começaram a criar o que se chama de modelos de cor, né? Como é que você pode combinar cores
utilizando coisas que fazem sentido para seres humanos. E nós temos o que se chama, né, nos modelos de cor, de componentes primários. O que são componentes primários? São bases que você utiliza para, somando essas bases com proporções diferentes, você conseguir montar uma quantidade de cor muito grande. No nosso sistema que nós usamos no computador, né, e em muitos sistemas com base em luz, é esse tipo de combinação de componentes primários que se utiliza. São componentes vermelha, verde e azul. Combinando verde, vermelho e azul em proporções diferentes, você consegue montar uma quantidade estupidamente grande de cores. E quanto de vermelho, ou que vermelho, que verde e que azul? Então, por volta de 1931, né, uma comissão internacional, né, essa CIE, cujo nome francês eu não me atrevo a pronunciar, ela estabeleceu esses 3 comprimentos de onda para as cores primárias: azul, verde e vermelho, nessas faixas que estão sendo mostradas. Basicamente, o que é que eles colocaram naquela época? Eles fizeram alguns experimentos, né, e determinaram que nesses comprimentos de onda, ou seja, nesse azul específico que tem esse comprimento de onda de vibrar, cuja frequência vibra numa onda que tem esse comprimento, para o verde e para o vermelho, esses eram o verde puro, o azul puro e o vermelho puro. Isso foi em 1931, mas um pouco depois, por volta de 65, as pessoas começaram a fazer outros experimentos e verificaram que essas curvas elas mudaram um pouquinho, né? E fizeram dados experimentais com várias pessoas perguntando qual é que você acha que é o melhor, o azul mais puro? É esse ou esse? O cara diz, é esse daqui, esse aqui é um azul mais puro, é o verdadeiro azul. E o vermelho é esse outro. Então fizeram esses experimentos e chegaram a essas 3 curvas. Essas curvas aqui são gaussianas, onde você tem o centro da gaussiana e com seu espalhamento. Então, luz azul é uma luz que tem um comprimento de onda pequeno, ou seja, ela vibra muito rápido. E luz vermelha tem um comprimento de onda um pouco maior, ou seja, a frequência de vibração dela é menorzinha. Aqui no eixo horizontal você tem o comprimento de onda, né? No eixo vertical a suposta absorção que o cone tem de um determinado comprimento de onda. Por exemplo, os cones azuis percebem um azul bem forte por volta dos 335 nanômetros. Já por volta dos 600 nanômetros, os cones azuis praticamente não percebem quase nada. Quem entra em operação são os cones vermelhos. Então, fazendo a combinação dessas componentes de cor, dessas frequências diferentes, você consegue perceber o que a gente entende como sendo o conceito de cor. E aí começam as ideias de montar modelos de cor. Você vai utilizar cor primária para montar cor secundária. Misturando as cores à luz ou misturando pigmentos, você consegue montar outras cores. E aí se compõe normalmente 2 tipos de sistemas de cor. Um sistema de cor chamado sistema de cor aditivo e um sistema de cor chamado sistema de cor subtrativo. No sistema de cor aditivo, você trabalha com a ideia de somar luz, né? Somar comprimentos de onda. No sistema subtrativo, você trabalha com a ideia de somar ou adicionar ou misturar pigmentos. Chama-se subtrativo porque cada vez que você soma um pigmento, você mistura um pigmento com o outro, você subtrai a capacidade que aquela mistura tem de refletir a luz, né, que tem em uma ou em outro comprimento de onda somente. Ele vai pegar a interseção daqueles 2 comprimentos de onda, aquelas 2 regiões, e fazer a reflexão daquilo lá. Essa experiência da direita é uma experiência de um sistema aditivo e dá para você fazer isso em casa se você tiver 3 lanternas e papel celofane. O que é que tu vai fazer? Vai pegar a lanterna, papel celofane verde, vermelho e azul, coloca sobre a lanterna, amarra, liga a lanterna e projeta em um anteparo. Pega um anteparo preto, vai para uma sala escura, projeta a lanterna. Não vai ser uma lanterna como essa aqui, que é uma lanterna de LED, né? Tem essas células, não vai ficar muito bom. É bom aquelas lanternas antigas. E tenta montar essa figura. O que é que você vai perceber? Que aqui no meio a luz
tá se somando, ou seja, os comprimentos de onda das 3 luzes que você está filtrando com papel celofane colorido, ela vai se fundir novamente, vai montar uma cor branca. Então isso é um sistema aditivo. Normalmente o sistema aditivo é utilizado em monitores de vídeo, né? Em câmeras que você usa para fazer a composição, a aquisição e a composição de imagens baseadas em luz. Os sistemas subtrativos, por sua vez, eles são utilizados em impressoras, né? Quando você vai trabalhar com impressora, você trabalha com as cores ciano, magenta e amarelo para fazer aí as tuas composições coloridas. Então, para montar um modelo de cor, né, você precisa de alguns conceitos, né, sobre o modelo de cor. O primeiro conceito é o conceito de brilho, que a gente já tratou, já falou sobre ele, é uma noção acromática de intensidade. O segundo modelo o segundo conceito é chamado de matiz, que não é matriz. Em inglês a gente chama isso de hue, e ele dá uma ideia do comprimento de onda de luz dominante que a pessoa está percebendo, que o observador percebe. Então, o observador ele percebe os objetos e ele dá aos objetos nomes específicos para as cores. Por exemplo, quando eu olho para a minha querida lanterna, eu digo que essa lanterna aqui ela é amarela. E eu digo que é amarela porque eu já associei com a cor que eu conheci, com o conceito de amarelo. E nessa cor aqui, né, o comprimento de onda de luz dominante é o amarelo. Quando eu pego um tecido como esse, eu tenho aqui um vermelho, mas aqui eu tenho um laranja. O laranja ele tem o comprimento de onda dominante também, né? E cada figura ela tem um determinado comprimento de onda. Tem algumas imagens que você vê cuja cor você não consegue dizer exatamente que cor é. Então os comprimentos de onda ali não estão muito definidos, mas toda cor que você vê ela tem um comprimento de onda de luz dominante e a gente chama isso de matiz. E esses matizes elas são bem utilizadas em muitos modelos de cor que a gente vai ver um pouco mais adiante. E finalmente a saturação, que ela define a pureza da cor, o quão de branco tem misturado com a cor. Se você pegar, por exemplo, né, uma cor como esse azul, né, e comparar com o azul da minha camisa, você vai dizer que essa aqui está mais clara do que essa outra. Esse azul aqui é um azul um pouco mais puro do que o azul da minha camisa. Então essa minha camisa aqui ela tá com uma saturação diferente da saturação aqui desse objeto, que é um azul mais clarinho. E quando você junta a matiz com a saturação, você diz que você tem um conceito chamado de cromaticidade. A cromaticidade, ela diz o que é a cor. A matiz é a cor da cor. E a saturação diz o quanto essa cor está próximo do branco ou não. Se você tem uma cor que não está muito próximo do branco, é uma cor que não é saturada, né? Ou melhor, uma cor completamente saturada. Se a cor está mais próxima do branco, é uma cor que é pouco saturada. Por exemplo, as cores como rosa, que é uma mistura do vermelho com branco, e lavanda, elas são menos saturadas, porque ela tem mais branco misturado. A cor mais saturada é aquela cor bem forte, bem vívida, que você consegue ver. Olha, aqui não tem branco nenhum misturado não, aqui é a cor pura. E para tentar mostrar esses conceitos, as pessoas criaram uma teoria chamada teoria dos tristímulos. Basicamente, elas criaram 3 quantidades chamadas de verde, vermelho e azul e combinam essas 3 quantidades para montar a ideia de cor. Então, os modelos de cor eles criam o que se chama de coeficientes tricromáticos. Os coeficientes tricromáticos são chamados de x minúsculo, y minúsculo e z maiúsculo e são dados pelas proporções que cada uma das cores faz ou tem na composição da cor final. Esses 3 coeficientes tricromáticos são utilizados para montar muitos modelos de cor. Somando os 3, você tem um resultado igual a 1. E dessa ideia da teoria dos tristímulos, as pessoas montaram um negócio chamado de diagrama de cromaticidade. Ela mostra a composição das cores com base no vermelho e no verde,
né? E você extrai lá o azul, né? A outra componente. E o que é essa figura daqui? Né? Isso aqui é chamado de diagrama de cromaticidade CIE. Basicamente ele diz o seguinte: para cada componente de cor X e Y, que seriam aqui as proporções de verde e de vermelho, você tem uma proporção de azul. Mas combinando todas as proporções de verde, vermelho e azul, seu olho também não consegue perceber tudo não. Você tem que ver que seu olho ele percebe uma região do espectro que é muito limitada. Então a região do espectro visível que teu olho consegue perceber, ele está aqui dentro desse espectro, desse desenho que a gente está fazendo. Esse desenho aqui não é muito preciso não, ele dá uma noção de como é que as cores são organizadas. Se você procurar na literatura, você vai encontrar um diagrama bem mais bonito do que esse daqui, né? Mas aqui é mais para a gente ilustrar. Ao redor aqui desse caminho, na lateral externa desse caminho, você tem as cores puras. Aqui você tem, por exemplo, um azul puro, aqui em cima um verde puro e aqui um vermelho puro. Aqui no meio você teria o branco, né? Que eu não consegui desenhar com a ferramenta que eu uso, né? Eu não consegui fazer um desenho muito bonitinho. Então aqui no meio você teria um branco, né? Que são as misturas das cores, né? As cores não saturadas, e as cores 100% saturadas estão aqui nesse redor. Esse é o diagrama de cromaticidade CIE. Para que ele serve? Ele normalmente serve para que, quando as pessoas criem dispositivos, eles deem noção a quem está adquirindo o dispositivo da capacidade de representação que aquele dispositivo tem dentro dessa gama de cores que você percebe, né? Ou consegue entender do diagrama de cromaticidade. O que você vê aqui, né, é uma aproximação do diagrama de cromaticidade, porque no mundo real a gente consegue perceber muito mais cores do que o que você mostra no monitor de TV. Por exemplo, você pega aquelas roupas de banho, né, bem chamativas, né? Você olha assim, chega a brilha, né? Parece que tem pilha na roupa, né? Parece que tá ligada a roupa, mas aquele tipo de cor você não consegue mostrar no monitor comum. Tem que ser um monitor muito bom para que consiga mostrar ou representar a cor que você percebe com o olho no mundo real da cor que você percebe no monitor. Esse diagrama te dá a noção do que seria as cores que você perceberia no mundo real. Mas os monitores, né, e os outros dispositivos, eles percebem apenas um subconjunto. Aqui, por exemplo, né, tem um triângulozinho, e esse triângulo ele mostra o que é que um monitor conseguiria mostrar, um monitor do computador. Veja que é um subconjunto da região completa. E essa região irregular que eu estou desenhando aqui no meio, que o mouse está percorrendo, essa região aqui seria uma região que um dispositivo de impressão consegue mostrar. Então, embora o monitor consiga mostrar uma coisa, imprimir é outra. Tanto é que muitos softwares que fazem impressão de dados, eles precisam de calibração muito forte, muito severa, para que o designer consiga ver na tela de computador aquilo que, quando ele olhar e imprimir, vai pegar a impressão e coloca do lado da tela, ele consegue ver na impressão a mesma coisa que ele vê na tela. Então esse tipo de calibração ela é importante, né, para muitos usos na parte de diagramação gráfica. E com base nisso, né, a gente pode compor o que se chamam de modelos de cor, né? Modelos de cor. Os modelos de cor, eles visam facilitar a criação das cores. Quem vai usar a cor e para quê? Então existem modelos de cor que são orientados a hardware, e existem modelos de cor que são orientados a humanos fazer, né? Humanos tratar. Quando você vai preparar uma apresentação como essa que você está vendo, né? Essa apresentação está sendo exibida para você em um hardware. E esse hardware ele lida com o conceito de cor, as matrizes que estão sendo usadas para serem desenhadas, para você poder ver o que a gente vai passar. Ela é uma matriz que ela está dentro do computador, em algum lugar na memória.
e esse seu dispositivo está exibindo a matriz. Mas como? Ele usa um modelo de cor baseado em hardware. E esse modelo de cor é um modelo chamado modelo RGB. Existem outros modelos também. Por exemplo, quando você vai imprimir, você usa um modelo chamado modelo CMY ou CMYK, né, que você usa para um outro componente para representar a cor. Quando você vai escolher uma cor, aí você usa um modelo diferente, que é um modelo chamado HSV, tá? Mas isso a gente vai ver em outro vídeo, né? Um pouquinho mais detalhes. Aqui foi mais para a gente ter uma noção do que é uma cor, como é que a cor é representada. E a gente se encontra em outra oportunidade para mostrar mais modelos de cor, tá ok? Muito obrigado e até a próxima chance da gente se encontrar aqui nessas videoaulas.